Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Júlia e esse é o julia.com e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro capítulo do livro de Jeremias. O nome do primeiro capítulo do livro de Jeremias é A Vocação e a Primeira Visão de Jeremias. Jeremias é um livro de um profeta da Bíblia, assim como o livro de Isaías, Zacarias, Miqueias e muitos outros. Livros proféticos, livros históricos, tem muitas classificações na Bíblia, cujo não é o foco do nosso vídeo. O foco de hoje é sobre o texto. E eu vou ler a partir do versículo 4 em diante, para que nós conheceremos o texto e falaremos sobre ele. No versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesses dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, o mesmo Deus que está te ordenando para destruir, vai te ordenar também para edificar. Do mesmo jeito que ele te manda arrancar uma planta, destruir ela, ele está te mandando plantar. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Na Bíblia, muitas das vezes, a coisa da vara é sobre correção, sobre justiça. Então, uma vara de amendoeira, uma correção. A palavra de Deus. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão, cada um para o seu trono, à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Lembrando que Jerusalém e Judá são cidades que Deus escolheu desde o princípio da Bíblia, são cidades santas, cidades de adoração a Deus. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Isso é um castigo de Deus, porque viraram as costas para ele. No texto de Ezequiel relata a mesma coisa, em que mostra uma visão para Ezequiel, tem aquele contexto da prisão da Babilônia, e Ezequiel vê que tinha o templo do Senhor e o povo de Deus estava virado de costas para o templo de Deus, adorando ao Deus do sol. Então Deus se retira daquele templo e sai dali. Deus não está mais naquele ambiente porque as pessoas viraram as costas para ele. E da mesma forma que Deus vai vir com juízo, com castigo, porque o povo dele está o abandonando, está cedendo aos desejos da própria carne, à própria malícia e adorando a outros deuses, a deuses estranhos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Ou seja, Jeremias, vai com coragem, porque eu estou ordenando que você não tema na presença deles. Não, falei errado, desculpa. Porque Deus estava dizendo que eles não iam temer a presença de Jeremias. Então o que é isso? É Deus falando: olha, você não tem que temer para eles, mas eu vou fazer com que eles não temam para você. O que me lembra do texto do Egito. Em Êxodo, quando Moisés vai lá retirar o povo do faraó, Deus endurece o coração do faraó. Que é isso? Deus entrega o faraó para os próprios desejos. O faraó fica cego no que ele quer seguir. E não para ver, mas para quê? Para que o povo veja que é Deus que está retirando eles do Egito. E não o faraó que está permitindo que eles saiam, porque faraó não era bom. Faraó era um homem perverso e cruel. Então Deus entregou eles para as cidades do próprio coração. E aqui, quando Deus envia Jeremias para pregar, ele está falando para Jeremias: não vai ser fácil, pois eles também não vão temer a sua presença. Versículo 18.
Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Imagina se Jeremias desiste, se Jeremias abandona o posto, ou se o medo dele é maior do que a confiança nele em Deus, e ele não tem mais confiança de que Deus é Deus para livrar ele, e ele abandona o que ele tinha que cumprir, ou até mesmo chega lá na hora, não fala, ou cede e vai servir a outros deuses. Você acha que aquele povo ia receber bem Jeremias, sendo que isso indo para contra ele? Jeremias ia ficar sem proteção? O que é isso? Por isso que Deus fala, confia em mim e prevalece em mim, porque eu estou te fazendo por muros de bronze, por cidade forte, por coluna de ferro. Essa proteção de Jeremias não vem dele, não vem do talento de Jeremias, porque ele é um profeta muito bom e das próprias palavras, da própria mentalidade dele, porque ele é muito sábio, muito inteligente, não. Tudo que Jeremias tem, a palavra que ele tem para dizer é a palavra de Deus. A proteção dele é a proteção de Deus. Então, todo o caminho que ele vai seguir a partir aqui na história de Jeremias, do livro dele, é o quê? Deus. Deus, Deus, Deus. Júlia, por que você está falando isso? Isso é óbvio. É óbvio para quando a gente lê a história. Mas quando a gente aplica para nossa própria vida, a gente acaba esquecendo. Porque quantas vezes Deus não nos dá um talento, não nos dá uma coisa muito boa e a gente confunde e começa a achar que é por meu próprio mérito. Porque, nossa, eu tô na faculdade. Eu só tiro 10, eu só tiro e todos os professores gostam de mim e eu sento na primeira carteira e eu abafo nas provas. Só que eu esqueci que quando eu comecei a faculdade, eu estava assim, ó, com Deus, e eu orava, eu jejuava, eu me entregava, eu buscava, eu falava, Senhor, me ajuda, me dá entendimento. Eu sento para estudar e eu peço para Deus para me abençoar. Eu vou pro jiu-jitsu e eu peço para Deus, Senhor, me ajuda a melhorar no treino. E Deus me auxilia e eu vejo que eu tô melhorando, que eu tô diferente, porque é Deus que está me abençoando. É Deus que está vendo a minha intimidade com Ele, meu relacionamento com Ele, e Ele tá me auxiliando. Só que aí eu começo a crescer o meu ego e o meu orgulho e eu começo a me cegar de que foi Deus que me deu. No texto de Jó, Jó vai dizer, Deus deu e Deus tirou, quando Jó perde tudo. Jó lamenta, Jó sofre, ele fica triste porque perdeu tudo. Mas no primeiro momento, da primeira notícia, o que Jó fala é, Deus deu e Deus tirou. E é uma coisa que a gente tem que lembrar constantemente. Tudo que a gente ganha é por Deus. Deus nos deu. Deus pode nos tirar. E Deus não tirou de Jó porque ele era soberbo, nem nada do tipo. Deus deu de Jó para provar a fé dele. Porque Deus conhecia o coração de Jó e sabia que ele ia se manter fiel, como ele se manteve. Jó nunca recusou o nome de Deus em todo o sofrimento que ele teve. Ele nunca abandonou, ele nunca virou as costas para a palavra do Senhor. Aqui no versículo 9, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Tudo que Jeremias ia pregar, tudo que Jeremias ia fazer, era a palavra de Deus na vida dele. Tudo isso que eu tô falando é porque a gente tem que perceber que tem que tomar muito cuidado, pra gente não se deixar perder na nossa própria soberba, em achar que nós somos tão bons, tão maravilhosos, que não é Deus que nos deu, e achar que é por nosso próprio mérito, porque não é. É Deus que me deu, e Deus pode me tirar. Deus me deu um talento, Deus me deu um dom, e Ele pode me tirar. Deus está cuidando de Jeremias e Deus está ordenando para ele, vai. Só que Deus também está avisando para Jeremias, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eles vão vir contra você. E você vai pregar contra nações, contra príncipes, contra profetas, contra sacerdotes. Você vai pregar contra muita gente. Então não duvide. Não perca a fé por causa da dificuldade. Não duvide do meu poder, da minha palavra, por medo. Não duvide por insegurança, porque é normal nós termos medo. E Deus sabia disso. Poxa, Jeremias está falando, Senhor, eu não tenho nem como falar, porque eu sou criança. E Deus está falando o quê? Não vai dizer que você é criança. É a minha palavra. Você vai aonde eu te mandar ir e você vai pregar o que eu te mandar pregar. Tá entendendo? Não é sobre a minha capacidade, é sobre Deus me mandando fazer e eu ir independente de conseguir ou não.
Jeremias pregou? Pregou. Jeremias falou? Falou. Jeremias morreu? Depois. Ao longo da vida ele chegou à morte dele. Mas ele não morreu cumprindo o que Deus mandou ele naquele momento. Ele viveu, ele sobreviveu, ele foi lá, ele pregou contra, ele obedeceu. Porque ele viveu em obediência a Deus. Eu falei Jeremias morrer, porque eu tenho medo de falar que ele não morreu. Você fala, Jeremias viveu eternamente. Aí é bom a gente ter esse detalhe que ele morreu, tá, gente? Chegou um momento da vida dele que ele morreu. Mas ele cumpriu, porque ele viveu em obediência. Ele viveu em obediência. Salomão foi um rei incrível. Ele orou para Deus por sabedoria. E que no texto de Reis é o melhor momento da vida dele quando ele pede por sabedoria. E ele viveu segundo as coisas de Deus. Mas aí ele se perdeu, envolveu com outros deuses e saiu do caminho e morreu completamente diferente do pai dele, que era Davi. Então o vídeo de hoje é sobre a gente ter cuidado para lembrar que vamos sim enfrentar dificuldades, vamos sim enfrentar dor, sofrimento, batalhas, vão vir pessoas para confrontar a nossa fé, para desmerecer, para desacreditar de Deus, para fazer perguntas que talvez você não saiba responder no momento, já me aconteceu. Só que o importante é que isso não abale a sua fé. Isso não pode abalar a sua fé. Você tem que saber no Deus em quem você tem servido, ao Deus a quem você tem crido, ao Deus a quem você tem louvado, buscado. Isso aqui é muito importante, porque é a palavra de Deus, é o seu contato com Ele, além da oração e do jejum, é claro. Mas é muito importante que a gente saiba que não é pela nossa capacidade. E é mais importante ainda, não nos cegarmos quando Deus nos dá uma bênção muito grande e achar que é por nosso próprio mérito, porque não é. Você tem que lembrar que teve um momento que você não tinha nada e que você orou por tudo e Deus te deu. Só que é aquilo, como Jó disse, Deus deu, Deus tirou. E Deus pode te tirar. Ah, Júlio, Deus é cruel, Deus dá e tira. Não, só que Deus também é justo. Aqui, o que ele tá falando, por que ele tá indo contra o povo que era dele? O meu povo virou as costas contra mim e adorou outros deuses. Então ele tá indo o quê? Com justiça, com juízo, com castigo sobre eles, porque eles abandonaram a Deus. Vocês são meus filhos, vocês são o meu povo. E vocês viraram as costas contra mim e estão servindo a outros deuses? E o que ele fez? Ele escolheu Jeremias no ventre da mãe dele. Jeremias era um feto. Ele era uma sementinha no ventre da mãe dele. E Deus escolheu ele e declarou ele profeta sobre as nações. Jeremias nasceu, cresceu, guardado por Deus. Deus falou, você vai pregar e você vai cumprir o meu mandamento. E ele foi e ele fez. Assim como ele pode fazer comigo, e assim como ele pode fazer com você. Para encerrar, o versículo 19 novamente. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Eles iam lutar contra Jeremias, eles iam guerrear contra Jeremias, mas eles não iam vencer. E olha que ele não ia lutar contra uma pessoa, não. Contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra reis. Ele ia pregar contra reis. Lembra de Elias, ou era Eliseu? Elias, discutindo com o rei Acabe? Contra um rei, e aqui é contra reis, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E eles não prevalecerão. Por que eles não prevalecerão? Porque Jeremias era um gigante, porque Jeremias botava medo, porque Jeremias era maravilhoso? Não. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus livraria Jeremias. Deus guardaria Jeremias. E ele guardou. E ele livrou. É isso. Um beijo.